Na aula passada, nós trabalhamos com os pesômetros, dispositivos que utilizam uma única coluna de um único fluido para medição de pressão, para medição de níveis e como dispositivos que permitem coletas de amostras de água no solo e subsolo para verificar a qualidade dessa água. Essa aula de hoje ela é destinada ao estudo de outros dispositivos de medidores de pressão, que são os manômetros e os transdutores de pressão. Vamos ver como é o funcionamento desses dispositivos. Bom, o primeiro dispositivo que nós vamos analisar aqui são os chamados manômetros de coluna de líquido, que são dispositivos que utilizam o princípio da distribuição hidrostática de pressão. Então, se nós formos definir, os manômetros de coluna de líquido são equipamentos que utilizam um ou mais fluidos auxiliares, esses fluidos não se misturam, também chamados de fluidos manométricos. Então, normalmente, o manômetro de coluna de líquido ele é constituído por uma tubulação em U, onde se tem aqui o chamado fluido manométrico. Então, o fluido manométrico é esse fluido que compõe a principal parte do manômetro de coluna de líquido. Quando o objetivo, por exemplo, é medir a pressão em tubulações que têm água, um dos fluidos manométricos mais utilizados é o mercúrio, porque o mercúrio é um líquido que não se mistura com a água e que tem uma densidade muito diferente da densidade da água. A água tem densidade 1, peso específico de 1000 kg por metro cúbico, e o mercúrio tem densidade 13,6, ou seja, uma massa específica de 3.600 kg por metro cúbico. Então, essa diferença entre as massas específicas desses dois fluidos fazem com que o mercúrio seja um bom fluido manométrico para se medir pressões de água, por exemplo, certo? Além do fato dele também não se misturar com a água. Então, nessa imagem, nós temos um tubo em U, e onde a pressão que atua desse lado é, por exemplo, a pressão atmosférica. Nós temos ar nessa porção, onde atua a pressão atmosférica, e o mesmo ar que atua nesse lado do tubo em U, também atuando ali, então, a pressão atmosférica. Então, nós temos que a pressão sobre essa superfície livre é igual à pressão sobre essa superfície livre. Então, se aqui a gente tem o valor de P1, aqui nós vamos ter o valor de P2, que vai ser igual ao valor de P1. Então, os valores são iguais, o que mostra que o líquido manométrico, que o fluido manométrico, eles ficam no mesmo nível dentro desse dispositivo quando as pressões nos dois lados são iguais. Temos aqui aqueles princípios de vasos comunicantes, as pressões dos dois lados são iguais, o nível do fluido manométrico no tubo U é o mesmo dos dois lados. Nessa imagem agora, nós já temos aqui a atuação de uma força, vamos chamar essa força de DF, que vai atuar sobre essa área DA no fluido manométrico dentro do tubo em U. Então, nós temos aqui uma área DA, essa área DA do fluido manométrico. Deixa eu desenhar até essa área DA um pouquinho mais de cima para ela ficar bem próxima da onde ela está realmente, certo? Essa força DF atuando sobre essa área DA do fluido manométrico gera uma pressão que empurra o fluido manométrico para cima no segundo braço ou no braço direito do tubo em U, indicando que aqui nesse ponto há uma pressão maior nesse ponto. Portanto, nesse ponto P1, nesse ponto 1 nós temos uma pressão P1 e aqui nós temos uma pressão P2. Pelo fato do ponto 2 estar mais alto do que o ponto 1, a pressão em 2 é menor do que a pressão em 1. Então, nós temos uma pressão positiva do lado esquerdo que faz com que esse fluido manométrico se movimente dentro do tubo em U. Podemos ter também o que é chamado de vácuo, mas na hidráulica o que se chama de vácuo seria, na realidade, a pressão negativa, certo? Então, vácuo é pressão negativa ou depressão. Então, esse termo vácuo, embora seja um termo popular, quando nós estamos falando de hidráulica, o termo significa para nós uma pressão negativa, depressão ou sucção. Indicando, por exemplo, que nesse caso nós temos sobre essa área DA uma força DF que está tracionando essa área DA. Portanto, existe aqui, nesse ponto 1, uma pressão negativa, portanto, uma depressão ou sucção, uma vez que a força DF traciona essa área DA, fazendo com que o líquido manométrico se desloque mais para o braço esquerdo do tubo em U.
Dessa maneira, pessoal, pegando os dois meniscos do lado esquerdo e o menisco do lado direito, nós vamos ver que a pressão no menisco do lado direito é maior do que a pressão no menisco no lado esquerdo, pelo fato do ponto estar mais baixo em relação ao ponto 1. O ponto 2 está mais baixo em relação ao ponto 1. Os manômetros de coluna de líquido eles são graduados, conforme nós podemos ver, justamente para medir essas diferenças de colunas no fluido manométrico. E essas diferenças de colunas no fluido manométrico, medidas pela escala graduada, elas são fundamentais para que a gente consiga, a partir do princípio de distribuição hidrostática de pressão, calcular a pressão num determinado sistema que está interligado numa extremidade ou na outra a esses manômetros. É o que a gente vai ver nos slides seguintes. Primeiro vamos estudar aqui então um manômetro simples de tubo em U. Esse manômetro ele está acoplado a uma tubulação onde a água exerce pressão sobre as paredes. Pode ser a água ou pode ser outro tipo de fluido, certo? Então nós temos aqui uma pressão exercida pela água sobre as paredes, esse fluido exerce uma pressão sobre as paredes. E o objetivo seria justamente calcular a pressão no interior dessa tubulação, a pressão aqui nesse ponto médio, que seria o ponto A. Veja que o tubo U ele precisa obrigatoriamente estar acoplada à tubulação por onde escoa, onde há o escoamento. Então, essa tubulação, se nós fizermos um desenho aqui, ela continua, certo? Então, um desenho em perspectiva, a tubulação ela estaria aqui, certo? Então, teríamos ali a tubulação e o fluido escoando aqui, passando por dentro dessa tubulação. O manômetro está acoplado em determinada seção a esse tubo. Esse fluido que escoa dentro desse tubo, ele entra dentro do manômetro pressionando o fluido manométrico, fazendo com que o fluido manométrico se desloque no tubo em U. E em função dessas diferenças de colunas, é possível a gente estabelecer o valor, ou calcular o valor da pressão no ponto A. Então, esses manômetros de tubos em U, eles são interligados normalmente a tubulações para que se meça a pressão em determinadas seções dessa tubulação, na seção onde o manômetro está acoplado, certo? Vamos ver então como conseguimos fazer o cálculo da pressão numa determinada seção, ou seja, o objetivo aqui seria calcular PA, quanto vale a pressão no interior da tubulação, pressão nesse interior. Vamos ver como essas diferenças de coluna no fluido manométrico permitem para a gente determinar essa diferença de pressão. Para fazer essa análise, pessoal, nós vamos sempre trabalhar aqui com os meniscos do fluido manométrico. Esse ponto, que nós vamos chamar aqui de ponto B, e esse ponto, que nós vamos chamar aqui de ponto C. Portanto, os meniscos do fluido manométrico dentro do manômetro, certo? E nós vamos calcular as pressões seguindo um sentido de cálculo. Por exemplo, o primeiro ponto, o primeiro menisco é o ponto B. Então, nós vamos calcular a pressão no ponto B. A pressão nesse ponto B, ela vai ser igual à pressão dentro do tubo, no ponto A, mais alguma coisa, pelo fato de existir uma coluna de líquido H1 que está acima do ponto B. Esse alguma coisa é igual à massa específica desse fluido 1, ρ1, vezes a aceleração da gravidade, vezes o valor de H1. Dessa maneira, nós conseguimos então obter a pressão no ponto B. Vamos lembrar aqui que o peso específico, γ1, ele é igual a ρ1 vezes a aceleração da gravidade. No caso 2, o peso específico, γ2, vamos corrigir aqui só, o peso específico γ2 do fluido manométrico é igual à massa específica desse fluido manométrico vezes a aceleração da gravidade. Por isso nós estamos escrevendo ρgh. Então a pressão no ponto B ela vai ser igual à pressão no interior da tubulação mais a diferença de coluna de líquido que separa esses dois pontos, o ponto A do ponto B. Essa coluna ela tem um valor de H1. Nossa pergunta agora é em relação à pressão no próximo menisco, seguindo aqui o manômetro da esquerda para a direita, quanto vale a pressão no próximo menisco, a pressão no ponto C. E a pergunta que a gente faz é, a pressão em C é maior ou menor do que a pressão em B? É essa a pergunta que se faz, certo? A pressão em C, ela pode ser considerada igual à pressão em B? Não pode, porque os pontos B e C estão em alturas diferentes dentro do manômetro.
Como o ponto C ele está acima do ponto B, a pressão no ponto C é menor. Então, nós vamos dizer que a pressão no ponto C é igual à pressão no ponto B menos alguma coisa. Esse alguma coisa seria a pressão decorrente da coluna de líquido que separa os dois pontos. Haja vista que o ponto B e o ponto C eles estão separados por uma coluna, né, de distância H2, de altura H2, do fluido manométrico, do fluido ρ2. Então, vezes ρ2, vezes G, vezes H2. Certo, pessoal? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui a pressão no ponto A e vamos transferir esse valor da pressão no ponto A para cá, para o valor da pressão no ponto B. Então, temos o seguinte, a pressão em C, ela é igual a PA mais ρ1 G H1 menos ρ2 G H2. Certo? Mas temos algo interessante em relação à pressão no ponto C. O que acontece com a pressão no ponto C? Se esse tubo ele está aberto, atua sobre o ponto C a pressão atmosférica. E a pressão atmosférica, para efeitos da escala relativa de pressão, que é o que nós mais utilizamos, ela é nula, certo? Então, nós temos uma pressão zero no ponto C, pelo fato de estarmos trabalhando ali com a escala relativa de pressão. E dessa maneira, nós conseguimos isolar a pressão no ponto A, que é o nosso objeto final de cálculo. Dessa maneira, então, podemos escrever que PA vai ser igual a ρ2 G H2 menos ρ1 G H1. Podemos ainda colocar em evidência a aceleração da gravidade, né, o valor de G, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, e fica então G multiplicando ρ2 vezes H2 menos ρ1 vezes H1. Então, dessa maneira, nós conseguimos calcular a partir das leituras H1 e H2, né, H1 e H2 do manômetro, e conhecendo as massas específicas dos dois fluidos, do fluido manométrico, do fluido 2, conhecendo a massa específica dele, e do fluido do qual se deseja medir a pressão, do fluido 1, conhecendo as características e as alturas de coluna de fluido, a gente consegue finalmente então calcular a pressão em determinado ponto onde o manômetro está acoplado. Então esse é o princípio de funcionamento do manômetro de tubo em U. Esse manômetro de tubo em U ele pode ser adaptado para medir a diferença de pressão entre dois sistemas. É o que nós temos nesse caso, duas tubulações, certo? E cada extremidade do manômetro instalada numa seção de tubulações diferentes. Essa extremidade da esquerda do manômetro está instalada nessa tubulação A e a extremidade da direita do manômetro instalada na tubulação B. Obviamente, as pressões dentro das seções A e das seções B vão modificar a posição do fluido manométrico, que inicialmente eles estariam no mesmo nível, conforme nós vimos no slide anterior, né? Se as pressões em A e em B fossem iguais, esse fluido manométrico teria meniscos no mesmo nível. Esse menisco aqui estaria no mesmo nível desse aqui. Mas, como as pressões são diferentes, esses meniscos acabam assumindo alturas diferentes. Certo? Então, dessa maneira, nós temos diferenças de pressão entre a seção A e a seção B, de dois tubos diferentes. Então, o manômetro diferencial, ele acaba recebendo esse nome porque o principal objetivo dele é medir a diferença de pressão entre dois pontos ou entre duas tubulações. Por isso que as suas extremidades são instaladas entre essas duas tubulações. Então, nós temos essa tubulação A, né, por onde escoa um fluido de massa específica ρ1, é o mesmo fluido que escoa na tubulação B, fluido de massa específica também ρ1. Então, é o mesmo fluido que escoa nas duas tubulações, certo? E o fluido manométrico, que tem a massa específica ρ2. O que nós queremos calcular aqui seria a diferença de pressão entre A e B. Como que nós vamos fazer isso? Trabalhando com os meniscos,
sempre. Então, vamos chamar esse ponto aqui de ponto C e esse ponto aqui de ponto D e calcular as pressões nesses meniscos, sempre relacionando com as pressões no ponto anterior. Então, nesse sentido, começando da esquerda para a direita, a pressão no ponto C, ela vai ser igual à pressão no ponto A, ou na seção A, mais a diferença de coluna de líquido que separa esses dois pontos. Por que mais? Porque o ponto C está mais baixo do que o ponto A. Então, nós vamos somar a pressão decorrente da coluna de líquido que separa esses dois pontos. Essa pressão ela é igual a ρ1 vezes G vezes H1. Então, essa é a pressão no menisco C. Nós partimos, então, da esquerda para a direita para o próximo menisco, que é o menisco D. Então, vamos fazer a pergunta. A pressão no ponto D, ela pode ser considerada igual à pressão no ponto C? Essa é a pergunta que nós fazemos. Elas são iguais? Não são iguais, porque os pontos estão em alturas diferentes. O que nós temos é o seguinte, a pressão no ponto D, ela é maior do que a pressão no ponto C, porque o ponto D está mais abaixo em relação ao ponto C. O ponto D é mais baixo dentro do manômetro, certo? Então, maior de quanto? Nós precisamos somar, porque a pressão em D é maior. Maior de quanto? Da diferença de pressão da coluna de líquido que separa esses dois pontos. E essa coluna de líquido que separa o ponto D do ponto C é uma coluna de altura H2, por onde existe o fluido manométrico de massa específica ρ2. Então, é a pressão em C, a pressão em D é a pressão em C, mais a pressão decorrente dessa coluna de fluido 2 que separa esses dois pontos, ρ2, G, H2. Bom, mas nós já conhecemos aqui do cálculo anterior o valor da pressão em C e vamos substituir esse valor aqui dentro dessa forma. Então, podemos dizer que a pressão em D ela vai ser igual à pressão em A mais ρ1 G H1 mais ρ2 G H2. Dessa maneira, pessoal, nós fizemos aqui uma relação entre a pressão em D, nesse menisco D, que está aqui, e a pressão em A, que está lá no começo do nosso sistema. O que nós vamos fazer é subir para o ponto B e perguntar se a pressão no ponto B ela é maior ou menor do que a pressão no ponto D. Então, vamos escrever assim inicialmente. A pressão em B ela é igual à pressão em D? Não vai ser igual, porque o ponto B está mais alto do que o ponto D. Então, a pressão no ponto B, ela será igual à pressão no ponto D menos alguma coisa. Esse menos alguma coisa é a pressão decorrente da coluna de líquido que separa os dois pontos. Uma coluna de altura H3 de um líquido que tem massa específica ρ1. Então, menos ρ1 G H3. Mas nós já conhecemos, então, o valor de PD. Ele já foi calculado anteriormente. Esse valor de PD nós vamos substituir aqui dentro. Então, temos que PB vai ser igual a PA mais ρG H1 mais que ρ1, né? ρ1G H1, porque é essa parte que nós estamos escrevendo aqui, né? ρ1G H1 mais ρ2 G H2 menos ρ1 G H3, menos ρ1 G H3. E finalmente, passando o A para o segundo membro, a gente consegue calcular a diferença de pressão entre essas duas seções. Então, PB menos PA, essa é a diferença de pressão que se quer calcular, ela vai valer G. O G aparece em todas as parcelas, conforme a gente vê, né? Vezes ρ1 H1 mais ρ2 H2 menos ρ1 H3. Então, dessa maneira, é possível calcular a diferença de pressão entre as duas seções simplesmente conhecendo as massas específicas dos fluidos
e medindo a partir da leitura do manômetro, que é milimetrado, conforme nós vimos, as diferenças de colunas de líquido que separam esses dois fluidos. Então, utilizamos aqui, nesse dispositivo, o princípio da distribuição hidrostática de pressão.